mesmo só conhecendo por enquanto as intenções de Miguel Pinto Luz, José Manuel, será que já se consegue perceber se este pacote vai ser muito diferente do pacote mais habitação do governo de António Costa? Olha, não sei. O Luís Pinto Luz está nesta altura na Assembleia também a discutir precisamente o pacote e acho que isso, a primeira dúvida começa aí, não é? Neste momento o Governo não manda, digamos assim, a Assembleia manda muito e eu não sei onde é que vai ficar o ponto de equilíbrio. Se o ponto de equilíbrio vai ficar entre Pinto Luz e a Iniciativa Liberal, que tem muitos aspectos que convergem, Pinto Luz, quer dizer, o Governo, ou se vai ficar entre o Governo e o Partido Socialista, e aí haverá muitas coisas que ficam bloqueadas. Quem vai desempatar em última análise é o Chega, e o Chega não lhe conhece política, portanto não sei se o que é que o Chega vai querer no último. Vai ser tudo mais cálculo político do que pensamento estrutural, digamos assim. Bem, agora, há aspectos que me parecem que vão na boa direção e outros que, porventura, ainda são curtos para aquilo que nós necessitamos. Mas antes de lá ir, deixa-me falar de uma coisa que eu acho. Nós temos uma tendência, quando discutimos alguns problemas, para criar uma espécie de tem macaquinhos no sótão. Portanto, criar uma espécie de problemas. Não temos habitação porque é o alojamento local. Não temos habitação porque são os turistas. Não temos habitação, são os vistos gold. Quer dizer, são respostas fáceis. Se fosse tudo assim tão simples, era fácil de resolver. Mas, verdadeiramente, não é. Eu vou dar por exemplo, o tema dos vistos gold. É um dos temas mais glosados por toda a gente, por todo lado. Os vistos gold, em 10 anos, corresponderam a 10 mil investimentos. Vamos supor que é tudo habitação, portanto estamos a falar de 1000 habitações por ano. 1000 habitações por ano, vistos gold. Ora bem, nós há 20 anos construíamos 125 mil alojamentos por ano. Esse valor caiu para menos de 10 mil em 2015. Recuperou, está agora em cerca de 20 mil. Aqui é que estão os números. Aqui é que está a diferença. Quer dizer, um país que construía, porventura exageradamente, mais de 100 mil habitações por ano, hoje constrói 20 mil, para lá, pronto. Portanto, faltam 100 mil. Faltam 100 mil. Quer dizer, podem não faltar 100 mil, vamos supor que falta apenas metade disto, faltam 50 mil. Portanto, os 1000 habitações que eventualmente foram desviadas para os vistos gold, e muitas não foram, muitas foi colocação no mercado de habitações já estavam construídas e que eram topo de gama, portanto, que já existiam, porque o visto gold foi criado numa altura em que estava tudo parado, não é? É bom as pessoas às vezes terem memória. 2012, pico da crise, portanto, andava-se por aí, só se via casas à venda, não havia dinheiro. Não havia dinheiro, pronto. Aquilo foi para trazer dinheiro. Bem, não é esse o problema. Não é. Esse problema é completamente marginal. Esse é o problema da última palavra dos Lusíadas, inveja. Aparecem os gajos com dinheiro, inveja. Vamos acabar com os gajos com dinheiro. Fica o problema resolvido. Não fica. Por regra até fica pior. Bem, dito isto, eu comecei a preferir aqui aquilo que me parece ser quer dizer, o sítio para onde nós temos que olhar. Porque é que em Portugal se construíam antes dezenas de milhares de alojamentos por ano e hoje em dia se constroem tão poucos? Como é que resolvemos isto? Eu acrescentaria uma outra questão, e acho que provavelmente aqui estão as duas questões que, se encontrarmos políticas públicas capazes de desbloquear estes problemas, temos metade do caminho andado. O outro problema, ou outra situação, não é um problema, nem considero um problema, nós temos dados do último censo, e atenção, não houve assim uma variação tão grande nos últimos censos, esta é uma coisa que se mantém na estrutura da habitação em Portugal. Nós temos centenas de milhares de alojamentos vazios, vagos, disponíveis. Porquê? Olha, não te sei responder. E não encontrei ninguém que me soubesse responder taxativamente a isso, mesmo pessoas. Uma das entrevistas do Clube dos 52 é com alguém que coloca aqui o ênfase do problema. Mas ele próprio diz que, quando eu lhe perguntei, mas de quem são essas casas? Ele fez uma coisa curiosa que disse: olha, uma é minha, porque eu tenho lá a minha biblioteca. Pronto, não mora lá ninguém, estão lá os meus livros.
epá, não acredito que não é seguramente essa a muitas explicação assim. para 723 mil alojamentos que existiam no censo de 2001 e que estavam vagos. Bem, alguns, percebe-se também, olhando para os censos, alguns estão inabitáveis. Portanto, penso que são 50 e tal mil habitações completamente inabitáveis que foram recenseadas, mais de metade estão vagas. Há muitas que estão ocupadas, o que é incrível, não é? Portanto, aí a surpresa é estarem algumas ocupadas. Mas isto nem explica 10% deste estoque de habitações vagas. Portanto, agora o que temos que perguntar é assim, porquê é que não se constrói mais para colocar casas no mercado da compra e venda ou no mercado do arrendamento, ou noutros mercados que concorrem com estes mercados, não é? Em termos de alojamento, por exemplo, alojamento estudantil, que é um tipo de habitação, é um tipo de construção e de alojamento diferente. Ponto 1. Ponto 2, porque é que temos tantas casas expectantes, vagas, sei lá. Uma parte destas respostas, repara, isto não são segundas habitações. Às vezes, isso é segunda habitação. Não é segunda habitação. Porque o próprio censo se identifica que são casas de primeira e segunda habitação. Nós temos, são cerca de 6 milhões de alojamentos, quase 6 milhões de alojamentos em Portugal. 4 milhões e tal são as casas onde nós vivemos. 1 milhão e tal são segundas habitações. Estas 700 e tal mil, eu acho que uma parte, como disse, estão inabitáveis, outras serão casas, por exemplo, de imigrantes, quer dizer, sobretudo fora dos grandes centros, nós temos que há um estoque grande de casas que as pessoas não vivem cá, saíram, não é? Portanto, e hoje em dia, até com os mais novos a sair, muitas estão vazias. Portanto, as pessoas não vão vendê-las, não vão disponibilizá-las, não querem pô-las no mercado de arrendamento, mas estão vazias. Há muitas casas dessas. Que percentagem é? Não sei, o censo não clarifica. E não encontrei ainda ninguém que clarificasse. Seja lá como for, eu admito que muitas delas não sejam alugadas ou não sejam vendidas por questões que têm a ver com outros problemas. E, portanto, aquilo que nós temos que olhar um bocadinho é para os outros problemas. Por que razão é que se começou a construir menos? Por que razão é que mesmo casas construídas não chegam ao mercado? Eu acho que aí há uma multiplicidade de razões, sendo que algumas delas se agravaram com o pacote mais habitação. Portanto, o pacote mais habitação, precisamente por fazer um diagnóstico às vezes ao lado, não encontrou as boas soluções. Um bom exemplo do diagnóstico ao lado do pacote mais habitação é a mitologia, que é muito repetida no debate público e provavelmente hoje devem estar a falar disso agora no Parlamento, que é, faltam-nos casas casas públicas, habitação pública, falta-nos habitação pública. Ora bem, é bom termos noção do que é que estamos a falar e para perceber se é realmente esse o problema. É verdade, Portugal tem um estoque de habitação pública mais baixo que, ou melhor, para fazermos, nós nem sabemos muito bem quão mais baixo é que os outros países, porque as estatísticas que conhecemos, as estatísticas europeias que conhecemos, não falam em habitação pública, falam em habitação de âmbito social. E há muitos países onde essa habitação de âmbito social, de facto, é tratada como se fosse pública, mas não é pública. Às vezes é privada, às vezes é de cooperativas, às vezes tem um estatuto misto, portanto, tem vários estatutos. Portanto, mas seja lá como for, mesmo dando barato isso, nós temos apenas 2% do parque, cerca de 2% do parque, como sendo habitação pública. E diz, se tivéssemos 5% do parque, que era o objetivo do Partido Socialista, tínhamos o problema resolvido. Onde é que é o principal problema de habitação em Portugal? Lisboa, talvez não. Sim, Lisboa, Algarve. Lisboa, Algarve. Ora bem, sabes qual é a percentagem da habitação pública em Lisboa? Não. Depende da maneira como fizermos as contas. Ou 8% ou 11%. Portanto, porque é que nós inventámos um problema com os 2%, quando no sítio onde há mais problemas depende da maneira como fazemos as contas, ou 8% ou 11%. Eu não estou a dizer que seja suficiente 8% ou 11% e que não fosse bom haver mais. Uma das coisas que impressiona quando olhamos para Lisboa é o facto de nos últimos 10 anos, sobretudo nos anos, agora mudou outra vez, e começou a mudar ainda como Fernando Medina, mas mudou sobretudo com o caso, quer dizer, em termos obras concluídas com Carlos Moedas. Mas houve ali 10 anos, que são os 10 anos de António Costa, Fernando Medina, onde
praticamente não se construiu habitação pública em Lisboa. Nunca, não acontecia desde os anos 40. Eu vivi durante muitos anos numa casa, num bairro social de Lisboa, construída pelo Salazar, em 1940, e trocou o passo. Portanto, vivi ali. Pronto, hoje em dia aquilo transformou-se um daqueles bairros de casinhas, não é? Que hoje em dia são muito procurados porque são bairros muito simpáticos. E houve um período em que vivi, período longo, 20 anos, em que vivi num bairro desses. Portanto, aquilo que se construiu, e há livros magníficos sobre a habitação pública, a promoção pública da habitação em Lisboa, que vale a pena ver. Percebe-se que houve ali um interregno que não devia ter existido. Mas, independentemente disso, não se pense que é, de repente, por o Estado voltar a começar a construir de novo, que se resolve o grande déficit que existe. Porque quando nós temos um mercado aquecido, e atenção, o nosso mercado, fala-se muito disso, o nosso mercado não é o que está mais aquecido da Europa. Não é o que está mais aquecido da Europa. Há um estudo que eu recomendo que seja visto, que tem precisamente um ano, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um policy paper, como eles chamam, sobre a habitação. E esse policy paper tem muitos dados sobre mercado de arrendamento, mercado de, tanto, como é que é os empréstimos bancários, que percentagem do preço da casa é que os bancos estão a emprestar, tem imensos dados. E um dado que me deixou até surpreendido foi verificar que, quando falamos da diferença entre os preços da habitação, ou melhor, a evolução dos preços da habitação e a evolução dos rendimentos nos últimos 10 anos, 2012, 2021, vai lá, não é exatamente os últimos 10 anos, repara, por exemplo, em Portugal, os rendimentos entre 2012 e 2021 cresceram 35%. O custo da habitação cresceu 78%, portanto o dobro. Sim. Mas se formos para a República, para a Chequia, na Chequia o rendimento cresceu 20% e a habitação cresceu 100%. 100%. 5 vezes mais. E Luxemburgo, Suécia, Irlanda, Áustria, Hungria, Eslováquia, em todos estes países o desequilíbrio entre a evolução do preço da habitação e a evolução dos rendimentos é maior do que o desequilíbrio em Portugal. Portanto, não é só um problema nosso, não é só um problema dos nossos vistos de gozo, não é só um problema do nosso alojamento local. Algum destes países não tem alojamento local praticamente. Não é essa a situação. Portanto, vamos tentar olhar para estas questões e perceber quais são os bloqueios. Esse mesmo estudo fala de vários bloqueios e alguns que deveriam existir. Por exemplo, ora bem, questões como licenciamento. Porque é que, quando se constrói nova habitação, o tempo para obter as autorizações é tão dilatado? Porque isso é dinheiro. Isso implica aumentar os custos. Outra questão que é sugerida, fiscalidade. Nós temos uma carga fiscal sobre a habitação elevadíssima. Muito, muito elevada. Porque não há ali, quer dizer, IMT, IMI, IVA, tudo se acumula. Tudo se acumula. E, portanto, no preço final, a estimativa é que 30% sejam impostos. Portanto, se tirarmos os 30% dos impostos ao preço final, enfim, não se pode tirar os 30% dos impostos. Não estou a chegar a esse ponto. Não estou a sugerir que seja viável. Mas reparemos que é algo que pesa muito e, sobretudo, na maior parte das habitações, exceto na recuperação, o regime fiscal é mais favorável. Na maior parte das habitações, aqui, o peso fiscal para a casa de um milionário e o peso fiscal para uma casa de renda acessível é igual. Não há distinção nenhuma. Desculpa interromper, mas é o seguinte. Por um lado, a estrutura fiscal. Por outro lado, a estrutura de regulamentos leva a que não seja, de modo algum, ou que seja cada vez mais difícil construir andares para um preço mais baixo. Ou seja, não é por uma perfídia qualquer que só se está a apostar, ou se está maioritariamente a apostar em habitação mais cara, chamada habitação de luxo, ou aparentemente de luxo. É que o tipo de regulamentos que nós temos e as exigências que temos em termos de construção, a par de toda a máquina fiscal, leva a que praticamente,
não é que não seja tão interessante, é que possa mesmo não ser interessante construir andares que se podem considerar com preços médios, Helena, baixos. eu acho que há um bom exemplo para ter uma boa noção disso, é o seguinte: porque é que nós precisamos de continuar a construir casas e a colocá-las no mercado se a população está mais ou menos estagnada? Porque o tamanho médio das famílias tem diminuído. Portanto, as famílias são mais pequenas hoje. Há um grande número de famílias de uma pessoa só. Sim. O que é que nós sabemos pelos censos olhar para as casas onde essas famílias vivem? É que em 2/3 das casas, 2/3, 2 em cada 3 casas, a casa é demasiado grande para o tamanho daquela família. Mas isto é uma coisa financeiramente difícil suportar uma mudança de casa. Exatamente. Portanto, se for eu posso trocar facilmente se a casa for arrendada. Troco um lugar por outro, um arrendamento por outro. Mas vender a casa, como encontrar outra, fazer as escrituras, suportar todo o custo fiscal que isso tem. Repara, que não é um custo fiscal apenas daquilo que eu pago. Enfrentar o terror das mais-valias. Exatamente o que eu ia falar, o terror das mais-valias. Se eu mudar de concelho, e isto não faz sentido nenhum, porque eu posso optar por mudar de Lisboa para Amadora, de Amadora para Sintra. Se mudar de concelho, tenho que suportar as mais-valias. As mais-valias podem-me levar anos de rendimento. Anos de rendimento. São uma brutalidade. Quer dizer, nada disto está desenhado para tornar as coisas mais evidentes. Portanto, nós temos uma ineficiência no país inteiro. Nós temos um tamanho médio de habitação que é dos maiores da Europa. É maior que o da Alemanha. Portanto, somos ricos, não é? Somos ricos. Portanto, somos ricos, podemos ser ricos, temos dinheiro à fartazana. E há mais coisas. Nós criamos regulamentos que uma boa parte do Simplex procura aliviar essa parte. Vamos ver, eu acho que é necessário ir mais longe. Mas nós criamos muitos regulamentos, que não é só os regulamentos urbanísticos, que fazem com que uma casa fique mais cara. Mais cara. Por exemplo, uma coisa que me anda obcecado, até porque anda a fazer com necessidade de, enfim, tratar de casas, que é os certificados energéticos. Epá, além de muitas irracionalidades na forma como a lei está feita, tu podes obter a classificação máxima, que valoriza mais a casa, as pessoas, precisas não apenas de ter a parte, digamos, inerte da habitação, aquilo que é a sua própria inércia, portanto, boas paredes, boas janelas, bons isolamentos. Não, precisas de mais coisas. Cara, precisas ter painéis solares, porque precisas ter uma bomba de calor em vez de teres uma... Quer dizer, precisas de gastar mais dinheiro. Se não vais para a classificação B ou para a classificação C, desces por aí abaixo. Mas mais do que isso, há o caso famoso. As casas todas tinham que ter banheira, que hoje em dia quase ninguém já usa, e bidé. Epá, o famoso bidé. O famoso bidé. Foi levado para o Parlamento com a iniciativa liberal. Parece que já acabou. Mas é uma diferença muito grande. Eu neste momento estou a fazer pequenas remodelações da minha casa. O que é que estou a fazer? Estou a tirar banheiras e tirar bidés. Estou a tirar banheiras e tirar bidés, nem que seja para pôr um armário naquele espaço, para arrumar as toalhas. Quer dizer, não faz sentido. Aliás, enfim, eu tenho uma banheira em casa, peço desculpa pela esta pequena coisa. Eu tenho uma banheira em casa, vivo lá há 20 anos, nunca ninguém, julgo que nunca ninguém lá tomou banho. Ninguém, a não ser o meu cão. Para não fugir às vezes, ponho lá dentro para ele não fugir lá de dentro. Pronto. A Helena está a olhar para mim com o ar... Mas com água? Não, depois dou banho com o chuveiro, mas assim ele está controlado, não consegue saltar ali para fora. É um cão pequeno, é o cão mais pequenino. Os outros não dá para fazer assim. Pronto. Enfim. Obviamente não é... As pessoas quando envelhecem é muito mais difícil entrar numa banheira do que entrar num duche. Claro, quando as pessoas têm mobilidade reduzida, a banheira é perigosa. Portanto, ora bem, isso estava nos regulamentos, para quê? Porquê é que é necessário fazer isso? Porquê é que é necessário dimensões mínimas, quando muitas das pessoas... Se eu tenho uma enorme quantidade de famílias, portanto, de uma pessoa só, não é? Pessoas que vivem sozinhas, a dimensão mínima da habitação é diferente para um casal com filhos, como é óbvio, não é? Todos sabemos isso. Entra para os olhos dentro. Portanto, isso tem menos custos energéticos, tem menos custos de manutenção, tem menos custos de construção. No entanto, essa oferta está super condicionada, porque, pelos normativos.
Aliás, agora não e tem por isso é que é muito com... difícil ter em casa, mesmo habitação social, construí-la barata. E não tem a ver com esta questão da falta de casas, mas os normativos são às vezes coisas tão estúpidas que agora que anda tudo aí a achar que não se pode fazer isto, nem aquilo, nem aquilo outro, por causa da salvação do planeta. E todos os dias temos de fazer alguma coisa por causa da salvação do planeta. Mas os normativos proibiram o estendal da roupa. Foi uma discussão grande. Quer dizer, num país como Portugal, proibir o estendal da roupa é um absurdo absoluto, não é? Portanto, mas era, de facto, quer dizer, eu, como já se percebeu, tenho vários filhos, não é? Portanto, nunca vivi sem estendal da roupa, porque senão, quer dizer, eu trabalhava para sustentar a máquina de secar roupa, certamente, não é? E portanto, mas era quase que havia ali um problema de se pedir um estendal de roupa, ter um estendal de roupa. Quer dizer, os normativos podem ter estes contrassensos. Pronto, há muita coisa aqui que tem que ser, eu acho que tem que ser limpa. Espero que era boa parte do plano mais habitação. Eu devo dizer só uma pequena questão. Há vários pontos nestas 60 medidas que retomam esse ponto. Eu espero que retomem com cuidado, porque apesar de tudo, aquilo melhorou. E não se deve fazer parar tudo outra vez, porque eu nos últimos meses tenho andado a falar com câmaras e noto que houve uma quase paralisia dos serviços para interpretar as novas leis. Não pode agora vir uma nova lei e os serviços ficarem outra vez parados, porque isso é pior emenda que o soneto. Portanto, cuidado nestas mexidas. Nós temos um presidente de um ministro que foi antes autarca e, portanto, deve ter noção deste tipo de problemas. Espero que não faça asneira. Bem, mas temos mais questões. Acho que a questão muito relevante, agora estamos a falar do custo da construção. Portanto, isto faz com que seja difícil ter casas baratas, inclusivamente casas de promoção pública, a chegar ao mercado da habitação. O mercado da habitação em termos genéricos, portanto, seja mercado público ou privado. Mas temos depois outra questão, que é a estabilidade na legislação. Isto é crucial, não é só a estabilidade na legislação, é a estabilidade e a percepção de que isso funciona. Isso é essencial, quer para haver investimento, portanto, quem vai decidir investir o faça, quer para depois, por exemplo, quem tem uma casa vaga, a possa pôr no mercado. Um dos dramas do que aconteceu com a lei do arrendamento, desde que se achou que tinha que se destruir a lei Cristas, foi que se introduziu uma instabilidade total. Ninguém sabe com o que conta, é um labirinto legal. São labirintos legais absolutos, está sempre a tentar perceber o que é que se faz ou o que é que não se faz, o que é que se muda, o que é que não se muda. Portanto, isto tem várias consequências. Primeira consequência, menos investimento. Segunda consequência, quem pode, evita ir para o mercado de arrendamento. Por exemplo, uma das coisas que eu detectei que está a passar, pelo menos nas grandes cidades, é que casas que estavam no mercado de arrendamento estão a passar para outros mercados menos regulados. Há a ideia que o mercado de arrendamento é muito pouco regulado em Portugal. É mentira, é super regulado. Mas estão a passar para outros mercados menos regulados. Por exemplo, alugar quartos. Que é um recurso cada vez mais utilizado. Que é um recurso cada vez mais utilizado. Portanto, às vezes não é muito mais rentável. Ao contrário da ilusão. Dá mais trabalho. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que hesitam entre transformar um apartamento que tem, vou pôr no mercado de arrendamento ou vou alugar quartos a estudantes. Alugar quartos a estudantes exige presença, exige todos os anos eles mudam, exige algum cuidado, é preciso ter gastos porque para todos os efeitos não é o inquilino que paga água e luz e por aí adiante. Só que quando se precisar da casa, quando se quiser mudar, quando muito espera-se que acabe o ano letivo. Ou se tiver alguém lá dentro, como é que será a pessoa de lá? Se for o caso disso. Quanto tempo levam os tribunais a resolver um assunto desses? Quando resolvem? Quando não fica tudo bloqueado? Quando, entretanto, não mudou mais uma lei? Quando não veio mais uma norma? Quando ninguém sabe que norma é que se aplica? Quer dizer, e portanto, isto naturalmente
afasta as pessoas. E ontem, nas redes sociais em que se fala destas coisas, há várias redes sociais em que as pessoas vão lá pedir informação umas às outras, e várias pessoas diziam isso: estou a notar que está a acontecer isso, sou um agente imobiliário, estou a notar que está a acontecer isto. Alguém me explica que legislação é que se aplica, e alguém explica, é muito fácil, há uma lei de hospedagem. Portanto, a lei basta inscrever-se como para fazer uma inscrição e acabou, e ainda se paga menos imposto do que se tiver a lei, que se for num contrato de arrendamento. É por isto que todos os pacotes que têm muita presença do Estado, portanto, aqueles pacotes que é o Estado vai alugar por mim, ou aqueles pacotes que é renda garantida não sei quanto tempo, todos esses pacotes foram fiascos absolutos, ninguém aderia. Por um lado, porque não há confiança, por outro lado, porque como isto está sempre a mudar, mesmo que a pessoa confie que naquele caso concreto não mude, depois, um dia que ela própria, pelas circunstâncias da sua vida, as coisas mudem, fica preso. Portanto, eu acho que isso é daquelas áreas onde tem que haver mais, e há medidas, atualmente, pelo menos estão enunciadas medidas neste pacote que vão nesse sentido. Olhando rapidamente para o pacote, que eu já estou a demorar um bocadinho, já temos aqui um convidado, eu acho que há coisas que podem funcionar e para as quais chama a atenção. Das 30 medidas, há muita que são apenas enunciar de intenções. Por exemplo, vamos ver se a alteração da lei dos solos pode ou não ajudar. Em algumas áreas do país há, de facto, limitações por os solos urbanizáveis estarem muito limitados e ser um processo muito complicado, que exige planos diretores municipais. O plano diretor municipal é um processo de anos, que às vezes pode bloquear situações, porque o país muda mais depressa às vezes que essas leis e esses processos. Penso que a redução para a taxa mínima de IVA na construção de habitação para 6% é algo que faz todo sentido neste momento, só está previsto até ao final da legislatura, vamos ver o que é que isso significa. Revogar o arrendamento forçado é o mínimo dos mínimos, revogar a garantia de substituição do Estado como arrendatário é o mínimo dos mínimos, e tentar ver o que é que se consegue recuperar da Lei Cristas, porque a Lei Cristas foi estraçalhada, ficou uma manta de retalhos que não funciona e que o boom que houve no mercado de arrendamento a seguir voltou todo para trás outra vez. Portanto, ver o que é que se consegue recuperar disso é talvez aquilo em que eu tenho menos otimismo. Porque isto de facto vai à Assembleia. Na Assembleia já percebemos que a esquerda e o Partido Socialista vão bloquear tudo o que seja minimamente criar a ideia que um inquilino pode ficar prejudicado. Se houver um inquilino no país que fique prejudicado, muda-se a lei. Portanto, em vez de perceber que se houver um mercado a funcionar, um inquilino prejudicado hoje, amanhã é um beneficiado, porque entretanto se calhar foi até estimulado a mudar de casa como devia morar. Há uma coisa que eu não sei bem o que é que vai. Portanto, a revogação da contribuição extraordinária para o alojamento local também me parece uma boa medida. Tenho mais dúvidas sobre a garantia pública aos jovens e aquilo que é feito no domínio dos jovens. Acho que aí o Governo devia conversar mais com a Iniciativa Liberal para perceber que pelo menos devia haver aqui regimes de transição, não haver um corte abrupto aos 75 anos, que me parece uma coisa eventualmente complicada. E, por fim, apenas um ponto sobre o qual eu tenho às vezes muito medo e espero que corra bem, que é a ideia que se pode fazer um código da construção. É uma boa ideia, mas às vezes as boas ideias são aquilo que costuma-se chamar uma falsa boa ideia. Se for bem feito, pode ser um salto em frente, porque um dos grandes problemas destes setores, e isto tem influência em tudo, é a complicação legal. É a complicação legal. Portanto, deve estar tudo junto num único documento e esse documento ser racional pode ser um passo importante na boa direção, porque de facto quem anda... Quer dizer, é porque o problema não é só a complicação legal. E vou acabar. É a interpretação. É a discricionariedade na interpretação, aquilo que depois cria pequenos poderes na administração pública, particularmente na administração municipal, e que muitas vezes inferniza a vida ao cidadão. Portanto, e aos investidores, que é o que nos interessa neste momento.